Danilo Gobbato aqui com a gente no estúdio da Rádio Bandeirantes para falar sobre Lô Borges, que faleceu hoje aos 73 anos. Essa aqui é Tem Azul, Danilo, bom dia. Bom dia, Lupato, bom dia, Sabino, ouvintes do Manhã Bandeirantes. Pois é, uma pena, uma tristeza, a morte de Lô Borges aos 73 anos em Belo Horizonte, cantor, compositor, um dos nomes mais importantes da música brasileira. O Lô Borges estava internado na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, desde 17 de outubro. Ele foi hospitalizado devido a uma intoxicação por medicamentos e precisou de ventilação mecânica. No final do mês passado, no dia 25, ele passou por uma traqueostomia e, em parceria com Milton Nascimento, o Lô Borges foi um dos fundadores do Clube da Esquina. Esse movimento tão importante começou em Minas e conquistou o mundo. Ele coleciona sucessos atemporais, um deles a gente já até ouviu aqui, o Trem Azul, mas ainda tem Paisagem da Janela, um girassol da cor do seu cabelo. Trem Azul, que foi eternizado na voz de Elis Regina, né? Você pega o trem azul. Acho que são os dois que canta até hoje, né, Sabino? Dois grandes intérpretes do Lô Borges são Milton Nascimento e Elis Regina, né? Junto com o Milton eles fizeram sucesso, né, com o Clube da Esquina, e é curioso, né, a história de como eles se conheceram, porque aos 10 anos ali, nas escadas do edifício Levi, na Avenida Amazonas, o Lô conheceu o seu vizinho, que era justamente Milton Nascimento, o chamado Bituca. Ele disse que sentou ali na escadaria e deu de cara com um rapaz tocando violão e que era o Bituca. Ele tinha 10 anos, o Milton já tinha 20, uma diferença de 10 anos, e que ficou vendo o Bituca tocar violão, e o Milton Nascimento chegou para ele e falou assim: e aí, menino, você gosta de música, não é? E aí passaram, né, a sempre se encontrar, fazer músicas junto, e não só, não é, com o Milton, mas 2 meses depois, também andando ali pelo centro de Belo Horizonte, o Lô Borges conheceu o Beto Guedes, que também tinha 10 anos, ou seja, a mesma idade do Lô, e o Beto estava andando de patinete e o Lô ficou encantado aí com o patinete do Beto Guedes, abordou ali, falou do patinete, aí já começa, não é? Todo mundo gostar de música, aqueles encontros, aquele movimento que surgiu daí então, o Clube da Esquina. Esse movimento tão importante que conquistou o mundo. E quando eu falo que conquistou o mundo mesmo, foi o mundo, porque se transformou num movimento musical. Em 72 virou o nome de disco, que foi considerado um dos 50 mais importantes de todos os tempos, o maior álbum brasileiro de todos os tempos. Foi eleito depois por uma revista norte-americana, a Paste Magazine, como um dos 300 discos mais icônicos da história da música mundial. A gente sabe que o Clube da Esquina, o Milton Nascimento, toda a turma, eles têm um reconhecimento muito grande no exterior. Então foi assim, não é, que surgiu o Clube da Esquina. Nesse mesmo ano que o Lô Borges assinou o disco Clube da Esquina, ele também gravou e lançou o seu primeiro disco solo, que se chama Disco do Tênis. E aí esse sucesso repentino, né, a abordagem, a fama, o sucesso fez com que o Lô Borges desse um tempo dos palcos, ficasse um pouquinho afastado. Ele passou esse tempo vivendo aí já na Bahia e disse que estava vivendo da sua vida, tocando o seu violão, não parou de compor, muito pelo contrário, foi colocando, né, sempre uma composição atrás da outra, que foram se avolumando, né, como ele fala nas entrevistas. E aí ele voltou sim em 78, com mais maturidade, fez um álbum que ele fala que ele considera um dos melhores que ele já gravou, que é o Via Láctea, e a partir de 84 é que ele começa a rodar o Brasil com a sua primeira turnê solo, com o disco Sonho Real. E na década de 90 teve uma parceria com o Samuel Rosa, e aí essa parceria com o Samuel Rosa, até por ser um artista muito pop, não é? O Samuel, que era líder do Dois Skank, Mineiros. Exatamente. Trouxe o Lô Borges de volta, né, aos holofotes, e desde 2019, Sabino, então antes daí da pandemia, o Lô tinha a tradição, né, de manter e de lançar álbuns de músicas inéditas, um por ano. E o último que foi lançado foi agora, nesse ano, 2025, chamado Céu de Giz, Pato, uma parceria com
com Zé Cabaleiro. Então, um artista que continuava nativa, continuava lançando, produzindo. E a gente tem aqui também o boletim médico, né? Deixa eu só pegar aqui para informar e passar aqui para nossa audiência o que diz o boletim médico, né? O Hospital Unimed informa com pesar o falecimento do músico, cantor e compositor Lô Borges, aos 73 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. A Unimed BH, unidade Contorno, se solidariza com a família, amigos e familiares, fãs, pela irreparável perda para a música brasileira. E são músicas que a gente vai cantar, né, e vai passar de geração em geração, grandes sucessos, grandes clássicos atemporais. Sem querer descanso nem dominical, cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão. Essa é a Paisagem da Janela. E a gente falava aqui, né, sobre a grande parceria de vida e de carreira entre Lô Borges e Milton Nascimento, que há pouco publicou já em suas redes sociais uma homenagem a Lô Borges. Milton, que foi diagnosticado com demência recentemente, tem as suas redes sociais hoje monitorada por alguns assessores e familiares. O texto é o seguinte: Lô Borges foi e sempre será uma das pessoas mais importantes da vida e obra de Milton Nascimento. Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas que resultaram em um dos álbuns mais reconhecidos da música no mundo, O Clube da Esquina. Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos. Desejamos muito amor e força à família Borges, a qual acolheu Bituca em sua chegada a Belo Horizonte lá nos anos 60, e principalmente ao seu filho Luca. Descanse em paz, Lô. Essa é a mensagem de Milton Nascimento. Ainda gosto de dançar